Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero cumprimentar os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã. Graças a Deus estamos ao vivo pelo Facebook da nossa Igreja Sede, com a Escola Bíblica Dominical com os adolescentes, amém? Hoje estaremos dando encerramento do primeiro trimestre, amém? Aprendendo com as cartas de Paulo. Hoje estaremos estudando 2 Timóteo, carta de Paulo a Tito e também carta de Paulo a Filemão. Estaremos aqui resumindo as 3 aulas, amém? E eu creio que será uma bênção para a glória do Senhor. Vou aguardar os nossos alunos, nossos adolescentes chegarem, os nossos irmãos também da nossa igreja, sejam bem-vindos para esse momento de aprendizagem bíblica. Deus abençoe o nosso pastor presidente, Daniel Cirilo. Deus abençoe a cada irmão em Cristo Jesus que vai estar conosco nessa manhã. Eu acredito, amados irmãos, que será o momento onde Deus ele irá falar conosco através da sua palavra, porque sabemos que a palavra de Deus é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria. A palavra de Deus é que nos dá a direção correta para cada dia aprendermos com Deus e a ficar firmado em tua bendita palavra. Amém? Eu tenho a certeza que esta última aula, esse primeiro trimestre que será sendo encerrado nessa manhã, eu creio que Deus irá falar com o teu coração através do ensino. Amém? Eu vou estar aqui aguardando os nossos alunos para continuarmos com a nossa aula, Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe os nossos irmãos que vão estar chegando, amém, nessa manhã. E eu creio que será o momento onde Deus será glorificado. Sejam bem-vindos, amém? Estaremos aqui orando ao Senhor para darmos continuidade, amém? Pegue aí a sua Bíblia, o caderno, a caneta, a sua revista, tá bom? Para que possamos aprender nesta manhã para a glória de Deus. Estaremos orando, meus irmãos, para darmos prosseguimento à nossa EBD. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, nessa manhã queremos te agradecer, Senhor, pelo seu poder, pela sua glória, por essa manhã estarmos reunidos, Senhor, diante a tua presença, para aprendermos, Senhor, em mais uma escola bíblica dominical com os adolescentes, ó Deus. Abençoa os nossos irmãos também, que estarão, meu Pai, conosco nessa manhã, para aprender, Senhor, mais um pouco da tua palavra. Senhor, abençoa os nossos adolescentes, os nossos jovens, abençoa, Senhor, o seu povo, os seus filhos. Meu Deus, que dentro, Pai, deste ensino, Senhor, desta manhã, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, forjar o nosso caráter, a nossa intimidade com o Senhor, e que possamos a cada dia, ó Pai, ser uma igreja viva no poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, fazendo a sua obra com zelo, assim como diz a Tua palavra na 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Ó Deus, venha falar conosco nesta aula, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa o nosso vice-presidente, abençoa os nossos pastores aqui da sede também. Meu Deus, abençoa cada um do teu povo. Visita, Senhor, este mundo, curando as pessoas, salvando as pessoas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, sejam bem-vindos os nossos irmãos, amém, que estão entrando conosco para a Escola Bíblica Dominical. Amados alunos, irmãos, essa manhã estaremos aqui falando da 2ª carta de Paulo a Timóteo, amém? Estaremos aqui falando sobre Timóteo, servo de Cristo,
um moço, um jovem que foi discipulado pelo apóstolo Paulo, e dentro desta aula nós iremos extrair lições importantes, amém? Estaremos dando início para a glória do Senhor. Novamente, prisioneiro de Roma, agora sem esperança de ser solto e acreditando aproximar-se o dia da sua morte. Anote aí, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Amém? O apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta ao pastor e filho na fé Timóteo, com teor de despedida, exortação e advertência. Seu propósito era encorajar o jovem líder a dar continuidade ao seu ministério. Agora veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar hoje. Anote aí, por gentileza, amado aluno, o primeiro tópico: a luta do dia a dia. Como representante da nova geração de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que em meio às lutas e os sofrimentos experimentados por causa da fidelidade a Deus, ele deveria se fortalecer na graça do Pai revelada em Cristo Jesus. Anote aí, por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Paulo diz que Timóteo, o jovem pastor, devia enfrentar os desafios do ministério como um fiel soldado de Cristo. Anote aí, por favor, amado aluno, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3. Amém? Com essa metáfora, o apóstolo procura estimular o tímido discípulo a desenvolver resistência, coragem e obediência, pois o inevitável sofrimento viria sobre Timóteo. Por gentileza, amado aluno, anote aí, Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 23. Amém? Entretanto, como soldado, ele não devia se envolver em negócios da vida civil, ou seja, deveria evitar os embaraços da vida, pois tinha que agradar o seu comandante. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O conselho de Paulo a Timóteo não possui aplicação apenas para obreiros envolvidos em atividades oficiais da igreja local, mas também para cristãos de idade variadas e lugares diferenciados que entendam seu lugar no reino de Deus e seu papel como testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Não estamos na terra a passeio, mas em missão. Jesus disse que assim como o Pai o enviou ao mundo, ele também estava nos enviando à sociedade. Anote aí, por gentileza, amado aluno, João capítulo 17, versículo de número 16. Amém? Amados alunos e irmãos, nós iremos observar na nossa aula introdutória ao primeiro tópico, a luta do dia a dia. Nós iremos observar, amados alunos, dentro dessa lição, que o apóstolo Paulo, ele está trazendo orientações importantes para a vida de Timóteo. Lembrando aos irmãos que o nome de Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. É muito bom você anotar aí, tá bom? Timóteo, aquele que honra a Deus. Precisamos compreender dentro desta aula que Timóteo, ele foi um discípulo de Paulo.
Paulo orientou a Timóteo a seguir o bom exemplo. Primeira coisa importante que nós precisamos compreender dentro desta lição é que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a estar agarrado, firmado no caráter de Deus. Isso é muito importante, amado aluno, você anotar aí. Paulo ensinou Timóteo a estar firmado no caráter de Deus. Precisamos compreender que Paulo ensinou a Timóteo o que é ser um verdadeiro discípulo. Precisamos compreender que discípulo é aquele que ensina. Discípulo é um aprendiz, ok? Discípulo, ele é um aluno. Então, nós precisamos observar que o apóstolo Paulo, sendo discipulador de Timóteo, Paulo ensinou a Timóteo a ser um aluno, a ser um aprendiz, aquele que ia manejar bem a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Precisamos compreender, amados alunos, que todo aquele que quer viver uma vida que agrada a Deus, ele precisa estar fielmente manejando bem a palavra, porque a palavra de Deus é a espada que corta. Então o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a ser um verdadeiro representante do reino de Deus. E o que é, professor Gabriel, um representante? Um representante é aquele que vai estar no lugar de alguém, assim como Timóteo, ele ia continuar a boa obra. Paulo, ele ia simplesmente perder a sua vida em um tempo. E Timóteo, ele ia prosseguir, combatendo o bom combate, exercendo o ministério fielmente. Paulo ensinou a Timóteo os desafios. Observe bem, adolescentes e amados irmãos, que o ministério é desafios. Paulo ensinou a Timóteo a ter resistência. E precisamos compreender que o obreiro do Senhor precisa ter resistência. Ele precisa cada dia buscar amadurecimento. E observe, e era isso que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, que Timóteo precisava buscar resistência. Observe bem, amado aluno, porque todo aquele que busca resistência, ele terá uma vida equilibrada, ele terá direção. E o obreiro do Senhor, ele precisa ter direção, ele precisa seguir a cada dia o caminho certo, ter a cada dia uma vida focada no reino de Deus. E era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Timóteo, você precisa estar focado em Cristo, focado no reino de Deus. Como um bom soldado, o bom soldado, antes dele ir para a guerra, ele primeiro vai ser treinado. Observe bem, adolescentes e amados irmãos, que o treinamento é fundamental na vida de todo o aluno. O soldado, antes dele ser um soldado, ele é um aluno. Porque nenhum comandante envia o soldado para a guerra despreparado. Assim é a igreja do Senhor. Assim somos nós, amados alunos. Nós precisamos de treinamento. O treinamento é fundamental. O treinamento ele precisa ser feito de uma maneira excelente. Por quê, professor Gabriel? Porque todo aquele que busca orientação, todo aquele que é treinado, ele vai ter estratégias em meio à guerra. O cristão bem treinado, ele vai manejar bem a palavra da verdade.
Quando um soldado, ele se preocupa em ouvir a voz do seu comandante, a voz do seu líder, ele vai ter estrutura para enfrentar a guerra. Mesmo quando vinha as afrontas, mesmo quando o inimigo vir sobre ele, ele vai ter estratégia, ele vai estar fundamentado, ele não vai recuar no meio da guerra, mas ele vai permanecer na guerra. Era isso que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: perseverança, comunhão, uma vida de propósito. Paulo ensinou a Timóteo acerca da obediência. Paulo ensinou a Timóteo acerca do sofrimento. Timóteo, ele ia enfrentar sofrimentos. Timóteo, ele ia sofrer pelo evangelho, mas ele precisava manter a sua vida em Cristo, porque todo aquele que honra a Deus, ele combate um combate vivo, um combate de um verdadeiro cristão, mas ele precisa compreender que o céu o espera. E era isso que Paulo ensinava a Timóteo, ser um verdadeiro cristão que zela pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estaremos agora indo para o segundo tópico. Por gentileza, anote aí: preparados para correr. Amém? Amados alunos, anote aí, segundo tópico, preparados para correr. Amém? Daqui a pouco teremos mais 2 aulas ainda, Tito e Filemão, para encerrarmos esta primeira revista, esse primeiro trimestre. Amém? Anote aí, segundo tópico, preparados para correr. Amém? Estaremos lendo: além da figura do soldado que busca agradar o seu comandante, Paulo agora utiliza como exemplo a imagem do atleta em competição. Anote aí, amado aluno, por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 5. Amém? Na antiguidade, além de buscar um bom condicionamento físico, os atletas precisavam compreender claramente as regras da competição de que participariam. Logo, ao propor a Timóteo essa metáfora, a intenção do apóstolo era instruir o jovem pastor que, como um atleta de Cristo, deveria correr a carreira da fé, observando criteriosamente as regras do Senhor. Timóteo tinha de ser fiel e obediente em tudo ao Senhor, que o salvara e o fizera membro do corpo de Cristo. A igreja não deveria correr para impressionar os torcedores da antiguidade, da arquibancada da vida, mas para agradar a Jesus Cristo, o tutor e consumador da fé. Amados alunos, dentro desse penúltimo tópico, preparados para correr, nós iremos compreender o apóstolo Paulo usando a figura do soldado que busca agradar o seu comandante. Paulo agora utiliza outro exemplo, a imagem do atleta em uma competição. Então nós iremos observar o apóstolo Paulo trazendo orientações a Timóteo a ser um atleta que corre, não para agradar a arquibancada, não para agradar ao mundo, mas para agradar a Deus. Nós iremos observar que o apóstolo Paulo, sendo
tutor de Timóteo, ele vai ensinar a Timóteo lições importantes e princípios importantes, amados alunos, acerca do atleta. Porque Paulo está ensinando a Timóteo a correr para alcançar o prêmio. Mas eu preciso aqui, amados alunos, chamar a atenção de cada um de vocês que essa corrida que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, orientando a Timóteo, essa corrida é a corrida ministerial, correto? É uma corrida do reino, é uma corrida que ele ia ter que avançar até ele alcançar o prêmio. E qual é o prêmio? A vida eterna. Então nós precisamos observar que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo a ser um atleta que não desiste. Nós iremos observar que a intenção do apóstolo era instruir o jovem pastor como um atleta de Cristo. O atleta de Cristo, ele precisa a cada dia estar em preparação, porque a corrida será grande, o caminho será longo, o trajeto será grande, mas o atleta, ele precisa ser submisso às orientações do seu treinador. Então eu preciso aqui orientar a vocês que o apóstolo Paulo não era apenas pastor e um discipulador de Timóteo, correto? Paulo, ele era um professor e também Paulo era um guia. Paulo era aquele que estava ensinando a Timóteo a correr, a buscar, a ter uma vida perfeita que vive a palavra de Deus. Paulo está ensinando a Timóteo a ter uma vida equilibrada para agradar o autor e consumador da fé. Amados alunos, a nossa corrida não deve ser para agradar a arquibancada, para agradar o mundo. A nossa corrida é para agradar a Deus. Precisamos a cada dia estarmos sempre com a nossa vida espiritual no altar de Deus, buscando a cada dia a sua orientação, porque todo atleta que busca cada dia ouvir a instrução do seu mentor, do seu professor, ele vai a cada dia correr para agradar o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Observe, você também foi chamado para ser um atleta de Cristo. Anote aí, amados alunos, nós fomos chamados para ser um atleta de Cristo, para representá-lo na correria da fé. Entretanto, é preciso que você entenda que não adianta chegar primeiro ou ser o mais bem preparado. O importante nessa corrida é sua lealdade e obediência, ok? Precisamos, amados alunos, compreender que o maior corredor não é aquele que chega primeiro. O maior corredor é aquele que tem lealdade e obediência. Por isso que nós viemos ter a cada dia lealdade, obediência, compromisso ao Senhor. Observe bem, não adianta honrá-lo com os lábios e difamá-lo com o coração. O verdadeiro atleta, ele precisa compreender, não adianta honrar a Deus com lábios e difamá-lo ele no teu coração. É preciso o temor e dizer no fim da carreira, combati o bom combate. Por isso, amados alunos, vale a pena prosseguir.
assim como Paulo está orientando a Timóteo a ser um líder preparado, a ser um verdadeiro atleta, nós precisamos ter esse mesmo sentimento e essa mesma coragem e esse mesmo princípio. Amém? Estaremos aqui encerrando a primeira aula da carta de Paulo a Timóteo. Vamos para o último tópico e depois vamos para Tito e depois Filemão. Amém? Estou aqui resumindo a aula, tá bom? Para que venha dar tempo de nós concluirmos as duas matérias. Último tópico, anote aí por gentileza, amado aluno, vaso preparado para toda boa obra. Amém? Vaso preparado para toda boa obra. Último tópico, perdão. Vamos ler. Vamos ver agora uma terceira metáfora utilizada por Paulo para auxiliar Timóteo na compreensão de sua grande responsabilidade. O apóstolo fala sobre as vasilhas ou vasos de uma casa. Em seu ensino, o apóstolo diz que em uma casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Amém? Anote aí por gentileza, amado aluno, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 20, ok? Aqui Paulo divide os vasos da casa em duas categorias. Primeiro, os de honra, feitos com materiais raros, ouro e prata, utilizados em ocasiões especiais. E depois, os de desonra, produzidos com materiais baratos, pau e barro. Na verdade, o apóstolo está distinguindo entre os verdadeiros falsos mestres. Eu vou estar aqui explicando para vocês acerca dos falsos mestres que Timóteo combatia naquela época. Amém? Da palavra descritos, anote aí por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao versículo de número 18. Amém? É muito bom a gente anotarmos esses pontos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 18. Os vasos verdadeiros são como os de materiais raros, utilizados para ocasiões especiais, para honrar a Deus, e servem aos homens como a boa notícia dos céus ao mundo, que é o evangelho verdadeiro. Já os falsos não possuem valor algum, por mais populares que sejam, não passam de impositores hipócritas e desobedientes, pois não há verdade neles. São divulgadores de notícias velhas e sensacionalistas, não são capazes de sobreviver à prova do fogo, são consumidos rapidamente. Paulo convida Timóteo, olha que importante, a uma vida santa. Observe, Paulo convida Timóteo a uma vida santa e de boas obras, e para isso será preciso que o jovem discípulo fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem ajuda ao Senhor. Anote aí, amados alunos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 22. Amém? Amados alunos, dentro deste último tópico, nós iremos observar o apóstolo Paulo orientando ao seu filho na fé, a Timóteo, acerca de vasos. Nós iremos observar o apóstolo Paulo trazendo uma separação.
o apóstolo Paulo está orientando ao seu filho na fé, a Timóteo, acerca dos falsos ensinadores da época. É preciso nós compreendermos que o apóstolo Paulo, ele orientou a Timóteo que tempos trabalhosos surgiriam, momentos difíceis surgiriam. E nós precisamos observar, professor Gabriel, qual momento era esses que o apóstolo Paulo estava orientando ao seu filho na fé, Timóteo? Nós iremos observar que o apóstolo Paulo orienta que dias trabalhosos surgiriam, homens seriam amantes de si mesmo, correto? Teriam comichões nos ouvidos, ou eles não iam dar ouvidos à verdade. Quando fala de comichão, Paulo está trazendo orientação, os ouvidos estariam tampados para a verdade. Então é muito bom você que está aí me ouvindo, amado aluno, você anotar. Paulo está orientando a Timóteo acerca daqueles que iam se desviar da verdade. Então Paulo, ele está trazendo lições importantes na vida de Timóteo para que ele viesse ter estrutura para falar contra os falsos ensinadores. Por quê? Porque os falsos ensinadores, eles querem brilhar, eles querem a glória para si. Eles querem ensinar aquilo que está totalmente ao contrário, ou não ensinam a verdade, mas ensinam uma mensagem totalmente ao contrário, que não está de acordo à Bíblia. Observe bem, o falso ensinador, ele é tratado como um cão. Abra aí a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 22, você vai observar Pedro, ele ensinando acerca dos falsos líderes, ensinando acerca dos falsos mestres. Eles são como cão que vomita e como seu próprio vômito, assim como o porco que vive no meio da lama, assim são os falsos líderes. Então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a honrar a Deus, a combater a falsa doutrina e a falsa pregação. Mas primeiro, Timóteo, ele ia primeiro conhecer o falso ensino. Ele ia primeiro conhecer o falso mestre, o falso ensinador. Paulo está ensinando a Timóteo, observe bem, amado aluno, a viver uma vida santa, porque o falso ensinador, ele não será provado pelo fogo, porque ele não vai ser capaz de sobreviver à prova do fogo. Todo falso ensinador, ele não suporta a prova do fogo, porque a prova do fogo é somente para os verdadeiros ensinadores da palavra de Deus. O falso ensinador, anote aí, ele não suporta a prova do fogo, mas um verdadeiro ensinador, ele suporta a prova do fogo. O verdadeiro ensinador, ele passa por momentos difíceis, mas ele não deixa de ensinar. Um falso ensinador, ele não tem caráter, ele não tem princípios, ele quer agradar o seu próprio ego, trazendo heresias para o povo, trazendo heresias para a igreja. Mas um verdadeiro ensinador, ele é provado por Cristo e aprovado por ele, que ensina a verdadeira palavra. E era isso que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo, para que ele viesse fugir também das paixões da sua mocidade, e que ele viesse
procurar viver uma vida que agrada a Deus, uma vida com fé, uma vida com princípios, um coração puro, um coração temente que agrada a presença de Deus. Então nós precisamos compreender que o verdadeiro ensinador, ele conhece o falso líder, ele conhece o falso, aquele que ensina totalmente coisas que não estão de acordo à Bíblia. Era isso que Paulo ensinava ele: seja diferente, procure a cada dia ser um obreiro verdadeiro que agrada a presença de Deus. Amém? Amados alunos, para a glória do Senhor, resumimos aqui a primeira lição, segunda carta de Paulo a Timóteo. Estaremos agora continuando a nossa aula na carta de Paulo a Tito. Amém? Graças a Deus. Estaremos aqui agora falando sobre Tito, a nossa penúltima aula, e depois Filemon, para darmos encerramento a esse primeiro trimestre. Amém? Domingo agora, em nome de Jesus, já estaremos com o novo trimestre. Cremos que é o nome da nova revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a CPAD. Amém? Deus abençoe os nossos alunos, os nossos irmãos que estão interagindo aí conosco, tá bom? Sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor. Creio que você está sendo abençoado, edificado por essa lição. E eu tenho a certeza que nós a cada dia seremos obreiros, mas preparados para a obra do Senhor. Amados alunos, nós precisamos compreender que a escola bíblica dominical é a maior escola bíblica do mundo. E é tão importante quando um obreiro ele aprende a valorizar a escola bíblica, porque a escola bíblica ela forma caráter, ela forma obreiros preparados. Então você adolescente, você irmão e irmã que está nos assistindo, tenha certeza que você só está ganhando, você está crescendo na graça e no conhecimento, para que você possa a cada dia vencer, enfrentar as lutas, enfrentar as barreiras. A escola bíblica dominical é tão importante, mas infelizmente há muitas pessoas que não valorizam, há muitas pessoas que não amam a escola bíblica. Se a pessoa compreendesse como é importante a escola bíblica dominical, ela valorizava, ela abraçava essa causa e continuava. Por isso que a escola bíblica dominical não é para fazer soberbos, não. A escola bíblica dominical é para formar alunos, discípulos, que serão uma bênção do Senhor, anunciando a palavra de Cristo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco, tá bom? Eu tenho a certeza que estaremos aqui aprendendo mais um pouco a palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos agora aprender sobre a carta de Paulo a Tito, a nossa penúltima aula. Amém? Vamos ler. A carta de Paulo a Tito é classificada como carta pastoral. Eu gostaria que você que tem aí um caderno, uma caneta, anote aí por gentileza, tá bom? Vai anotando aí. A carta de Paulo a Tito é classificada como carta pastoral. É muito bom anotar isso, tá bom? Vamos lá. Pois foi escrita para auxiliar o jovem líder como questões relacionadas à vida da igreja, que estava localizada na ilha de Creta. Amém? Pelo que sabemos, Tito era um cristão de origem grega, conduzido a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. Era um amigo querido de Paulo. Anote aí, amado aluno, por gentileza. Tito era um amigo querido de Paulo. Anote esse ponto aí que irá te auxiliar, irá também te ajudar bastante. Amém? O próprio apóstolo deu testemunho dele ao dizer: afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. Anote aí por gentileza, amado aluno, anote aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número
23. Amém? Primeiro tópico, anote aí. Pregue a verdade, ok? Anote aí por gentileza. Pregue a verdade. Na ilha de Creta, haviam se infiltrado semeadores da mentira e da discórdia. Anote aí por gentileza. Você pode colocar um ponto embaixo, amém? Na ilha de Creta, anote aí por gentileza, amado aluno. Na ilha de Creta, haviam se infiltrado semeadores da mentira e da discórdia. Bem, pessoas que vieram do judaísmo, que eram revoltadas e enganavam os outros com as suas tolices e que atrapalhavam famílias inteiras com seus ensinamentos errados de casa em casa. Anote aí por gentileza, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 10 e versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Amém? O apóstolo revela-nos a verdadeira motivação por detrás de seus ensinos, a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. E como se não bastasse, estavam cheias de ódio, eram rebeldes e não eram capazes de fazer nenhuma coisa boa. Anote aí, Tito capítulo 1, versículo de número 16. Paulo diz ao jovem líder que ele não deveria aceitar passivamente o ensino dos falsos mestres. Anote aí, isso é muito importante, amém? Pelo contrário, ele deveria repreendê-los duramente, a fim de torná-los sábios na fé. Anote aí 1 Tito, primeira carta de Paulo a Tito, Tito, capítulo 1, do versículo 11 ao 13, amém? Amados alunos, nós iremos observar o apóstolo Paulo trazendo orientações a Tito. Na carta de Tito, nós iremos aprender princípios importantes acerca de ser um verdadeiro pregador da verdade, ok? Isso é muito importante. Na carta de Paulo a Tito, nós iremos aprender lições importantes o que é ser um verdadeiro pregador da verdade. Porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 8, a Bíblia diz que não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Nós iremos observar que Tito, quando ele estava na ilha de Creta, Tito ele ia ter desafios em sua vida, que ele precisaria cumprir os propósitos da verdade com zelo e com temor. Essa carta de Paulo a Tito, Paulo está escrevendo essa carta a Tito, a ele compreender que na ilha de Creta havia se estabelecido falsos ensinadores. E é muito importante nós compreendermos, amados alunos, que o falso ensinador, ele não ama a Deus, tá bom? Anote aí por gentileza. Um falso ensinador, ele não ama a Deus. Anote aí. Um falso ensinador, ele não ama a Deus. O que o falso ensinador ama, professor Gabriel? Um falso ensinador, ele ama a mentira. E quem é o pai da mentira é o diabo. Então, todo aquele que ensina a mentira, ele está fazendo o papel do diabo. Ele está servindo ao diabo, ok? Um falso ensinador, ele não está servindo a Cristo, ele está servindo ao diabo. Então nós iremos observar que Tito, ele ia ter desafios. E esses desafios, meus irmãos, não era desafio fáceis, eram desafios difíceis. O jovem líder,
ele precisava estar abastecido com a graça de Deus e também com conhecimento, ok? Porque infelizmente no mundo a qual nós vivemos, amados alunos, eu quero que vocês prestem muito atenção, que muitas pessoas hoje, quando fala de ensino, elas pensam que o ensino vai esfriar. Muitas pessoas dizem, a teologia esfria, a teologia não é para mim. Pessoas que dizem isso são pessoas que não amam a palavra de Deus. Eu quero aqui lhe dizer, a teologia não vai te esfriar, a teologia não esfria quente, isso é uma mentira, isso é uma teoria dos desigrejados, daqueles que não amam o ensino bíblico da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer orientações a Tito, porque na ilha de Creta havia se estabelecido falsos ensinadores, pessoas que estavam preocupadas com o dinheiro, pessoas que queriam ganhar dinheiro, queriam ganhar fama. Então o jovem líder, o jovem pastor, ele vai enfrentar agora um grande desafio, que era de repreender aqueles falsos líderes. Olha só a responsabilidade, amados alunos, que Tito ia ter. Ele ia ter que repreender aqueles falsos ensinadores. Mas observe bem que para Tito poder repreender os falsos ensinadores, para Tito poder combater contra o falso ensino, ele precisaria o quê? De ter conhecimento. Porque se você for ler em Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer a ele, fala o que convém somente a sã doutrina. Então é muito importante, amados alunos, nós compreender que o homem que teme a Deus, que estuda a sua palavra, ele precisa ensinar, falar aquilo que está de acordo à Sagrada Escritura. Então era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando a Tito. Fala, Tito, aquilo que convém somente a sã doutrina. Não fale nada mais do que isso. Fale somente a palavra de Deus. Observe bem que aqueles semeadores, eles eram semeadores da mentira. É muito bom você anotar aí que um falso líder, ele é semeador da mentira. Anote aí, por gentileza, um falso líder, ele é semeador da mentira. E ele vai o quê? Ele vai semear discórdia, ok? Um falso semeador, ele vai semear discórdia, ele vai semear pecado, ele vai semear erro, ele vai semear egoísmo, ele vai semear tudo aquilo que vai apodrecer a noiva do Senhor. Professor Gabriel, e para o verdadeiro pregador ele poder combater esse falso ensino, ele precisa compreender primeiro, ele precisa estar fundamentado no verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Ele precisa se alimentar da palavra, ele precisa estudar, conhecer, se aperfeiçoar. Então Tito, ele era um jovem pastor que estava na ilha de Creta, mas ele era um líder que ele não era um homem que não conhecia a Escritura, ele conhecia a palavra de Deus. Então, a orientação do apóstolo Paulo a Tito é para que Tito viesse falar contra esses falsos líderes, para que não viesse apodrecer a igreja. Porque um falso ensino, uma falsa pregação, ela vai trazer podridão, ela vai apodrecer a noiva de Cristo, ela vai apodrecer a igreja. Então o verdadeiro líder, ele precisa estar a cada dia preparado para enfrentar os desafios e ensinar de acordo à palavra do Senhor. Tito precisava combater o fogo estranho, amém? Eu vou aqui terminar esse último tópico dizendo: Tito precisava combater o fogo estranho da heresia. Anote aí, amado aluno, por favor. Tito precisava combater o fogo estranho
da heresia. Amém? Tito precisava combater o fogo estranho da heresia. E você que está me ouvindo, você aluno que está me ouvindo nessa manhã, se fundamente no ensino bíblico. Estude, se dedica, aprenda. O mundo está vivendo um cenário difícil, mas a igreja não pode parar de estudar. Não é porque o cenário está difícil que a igreja tem que parar de estudar a Bíblia. Cuidado, estude, busque, porque muitas pessoas ainda, milhares de pessoas, precisam ouvir o ensino bíblico. E nós precisamos estar fundamentados para ensinar essas pessoas, porque infelizmente, aquele que não se aplica a conhecer a palavra de Deus, ele será enganado. Amém? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ensinar ela de uma maneira clara e objetiva. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. Amém? Anote aí por gentileza. Seja exemplo de boas obras. Amém? Temos aqui mais um tempo ainda para continuarmos a nossa aula. Estarei aqui resumindo, amém, esses dois tópicos para entrarmos na última carta de Paulo, que é a carta de Filemão, para encerrarmos esse primeiro trimestre. Amém? Vamos lá. Seja exemplo de boas obras. Anote aí, adolescente e também amado aluno. Seja exemplo de boas obras. Enquanto os falsos mestres não viviam o que pregavam, Paulo convoca Tito a ser um exemplo de boa conduta em tudo. Anote aí por gentileza, Tito capítulo 2, versículo de número 7. Deveria ser sério e sincero em seu ministério de ensino, procurando empregar as palavras certas para que ninguém o acusasse de dissolução. Para o apóstolo não bastava ter conhecimento teórico, era preciso ter vida exemplar. Amém? Tito foi enviado a Creta não apenas para ser um professor de teoria sobre o evangelho, mas para ser um exemplo de vida irrepreensível por intermédio do evangelho. Tito não tinha do que se envergonhar, pois a sua conduta perante as pessoas era irrepreensível. As pessoas estão cansadas de discursos vazios, de conhecimento sem prática, de fé sem obras, de preocupação sem cuidado. É urgente a necessidade de harmonizarmos graça e conhecimento, vida e pregação, verdade e fogo do Espírito. Paulo exige de Tito pregação por meio da vida. Amém? Amados alunos, nós iremos compreender na nossa penúltima aula da carta de Paulo a Tito, seja exemplo de boas obras. Vamos lá. Enquanto os falsos mestres não viviam o que pregavam, Paulo convoca Tito a ser um exemplo, ok? Anote aí, por gentileza, amado aluno. O falso mestre, ele não vive aquilo que prega, ok? Isso é muito importante, que um falso ensinador, ele ensina, mas não vive aquilo que prega. E observe bem que Paulo convoca a Tito a ser um exemplo de boa conduta em tudo. Então observe que o apóstolo Paulo está orientando a Tito a ser diferente no meio de uma liderança corrompida, ok? Paulo está ensinando a Tito a ser um exemplo no meio de líderes corrompidos pela imoralidade e pela mentira. Porque Tito não foi enviado a Creta apenas para ensinar, apenas para doutrinar. Ele foi enviado a Creta para ser um exemplo. Amado aluno, adolescente, irmão, nós precisamos compreender que assim como
Tito estava em Creta, ensinando o verdadeiro ensino, a verdadeira pregação, combatendo o falso ensino. Nós precisamos compreender que precisamos ter também esse mesmo sentimento, viver o evangelho puro, o evangelho genuíno. Amados alunos, o evangelho não precisa de mistura. O evangelho não precisa ser atualizado. A Bíblia não precisa ser atualizada. O que precisa ser atualizada urgentemente é a mente do homem, é o coração do homem, que está totalmente distorcendo a verdade do reino. Então observe bem que o apóstolo Paulo não enviou Tito a Creta apenas para Tito ser um ensinador, apenas um professor de teoria sobre o evangelho, mas para ser um exemplo de vida. Amado aluno, nós precisamos compreender nessa penúltima aula que nós precisamos ser um exemplo de vida. Nós precisamos manter a nossa conduta, nós precisamos viver o ensino bíblico. Nós precisamos a cada dia extrair de dentro da Bíblia e aplicarmos dentro de nós. Cristo não quer apenas que você seja um leitor, porque ler é muito fácil. Eu pegar e ler é muito fácil. Eu preciso viver, eu preciso colocar em prática, eu preciso olhar para a Bíblia e conversar com ela, porque antes de eu ler a palavra já está me lendo, ela já está falando comigo, ela já está me aconselhando. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. E Tito, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor nesse ensino, viu, meus irmãos? Tito, ele tinha sobre ele a chama do evangelho. O evangelho ardia em teu coração, o evangelho ardia em sua mente. E nós precisamos compreender que Tito foi enviado a Creta para ensinar o ensino, e aqueles discursos vazios, aqueles discursos sem conhecimento, aqueles discursos sem fé, iam se retirar. Por quê? Porque o verdadeiro ensino, ele precisa ser a cada dia ensinado de uma maneira correta e de uma maneira viva, que traz pessoas a Cristo. Então, a orientação de Paulo a Tito é para que Tito viesse converter a mente daqueles falsos ensinadores, para que eles viessem viver na verdadeira fé e na verdadeira comunhão com Deus. Amém? Vamos aqui para o nosso último tópico da carta de Paulo a Tito, amém? Para daqui a pouco encerrarmos esta lição, esta revista. Anote aí por gentileza, amado aluno: aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Amém? Último tópico da carta de Paulo a Tito. A volta de Cristo não deve ser um peso para nós, nem motivo de especulação duvidosa. Ao contrário, deve ser a causa de grande alegria e felicidade incomparável. Dessa forma, tanto o compromisso com a pregação da palavra da verdade, como a motivação de vivermos uma vida justa e santa, são alimentadas pela convicção de que em breve Jesus Cristo voltará para buscar a igreja que ele redimiu. Pois é nessa esperança que vivemos diariamente desejosos de servi-lo, afinal de contas, por meio da sua redenção e purificação, ele nos fez um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Tito deveria ensinar todas essas coisas com autoridade para animar e repreender seus ouvintes. Ele não poderia permitir que esse ensino fugisse de sua memória ou fosse roubado do seu coração, pois era o fundamento e a base de sua vocação.
Permita que a graça do Senhor discipline sua vida, a fim de que você seja educado para glorificar a Deus em toda a sua maneira de viver, sem ter do que se envergonhar. Embora você viva nesse mundo, você não pertence a ele, pois sua mente foi transformada por Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para viver uma vida nova para viver uma nova vida comprometida com a santidade do Senhor. Amém? Amados alunos, nesse último tópico eu quero aqui ser objetivo e resumir. Tito, Paulo orientando ao seu filho na fé a Tito, nós iremos observar que Tito ele precisava aguardar ansiosamente, com expectativa e felicidade, a volta de Cristo. Não deve ser um peso para nós. Então observe, a volta do Senhor Jesus Cristo não deve ser um peso para a igreja, mas uma esperança. Porque a maior esperança da igreja não está aqui nesse mundo, ok? Anote aí, a maior esperança da igreja não está aqui nesse mundo. A maior esperança da igreja está na volta de Cristo, que irá vir buscar a sua igreja. Então Tito ele ia ter que ensinar com alegria, fidelidade, ele ia ter que ensinar com caráter, ele ia ter que alimentar com caráter, com convicção sobre a volta de Cristo, que Cristo retornará. Ele ia ter que ensinar sobre a redenção, sobre a purificação, sobre uma vida de compromisso com Deus. Ele ia ter que ensinar todas essas coisas com autoridade. Tito não podia fugir do princípio bíblico. Tito não podia se desviar, porque Tito precisava ensinar somente aquilo que convinha à sã doutrina. Amado aluno, ensine, se aplique à sã doutrina. Estamos aqui nesse mundo, mas esse mundo não nos pertence. A nossa origem não é terrena. A nossa origem é o céu, é a morada eterna, ao lado de Deus. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos seguir o bom exemplo. Precisamos ter a mente renovada pelo Evangelho. Anote aí, por gentileza, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Precisamos ter a nossa mente transformada para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Porque diz a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 33, que Deus não é Deus de confusão. Então Tito, ele não viveu confuso na ilha de Creta, mas Tito viveu uma mente transformada, porque a palavra de Deus estava sobre ele, o Espírito Santo estava guiando a Tito. E todo aquele que tem o Espírito Santo, ele anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo. Tito ele tinha convicção que Cristo retornará. E nós também precisamos ter essa convicção que Cristo está voltando, que Ele nos redimiu a sua igreja pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Anote aí, Tito capítulo 2, versículo de número 13. Pois é nossa esperança que viveremos diariamente desejosos para servi-lo. Assim como Tito estava na ilha de Creta, mas ele ensinava o verdadeiro ensino, ensinava a verdadeira palavra, a verdadeira pregação. Tenha cada dia esse mesmo sentimento e essa mesma convicção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados alunos, estamos aqui resumindo as nossas aulas e para a glória do Senhor chegamos aqui na nossa última aula. Amém? A última carta de Paulo, que é a carta de Filemon. Chegamos ao final para a glória do Senhor e eu estarei aqui resumindo essa aula para orarmos e agradecermos a Deus pela última aula que chegamos ao final dessa revista para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe os nossos alunos, nossos irmãos que estão participando conosco. Vamos ler para a glória do Senhor Jesus Cristo. O amor como vínculo de amizade. Anote aí, amém? Primeiro tópico da última carta. O amor como vínculo de amizade. A carta de Paulo a Filemon
é um maravilhoso exemplo do poder, do amor e da verdadeira amizade. Por meio dessa carta, o apóstolo apela ao seu amigo e companheiro de trabalho que, sem ressentimentos e com amor, recebesse Onésimo, o escravo fugitivo que havia se convertido, como um querido irmão em Cristo Jesus. A atitude de Onésimo provavelmente causara prejuízo financeiro e desconforto emocional a Filemão. Segundo a lei romana, o escravo capturado poderia ser preso, torturado e até morto. Entretanto, Paulo convida seu amigo Filemão a realizar algo revolucionário para o seu tempo: perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado, ou seja, tratar aquele a quem foi perdoado da maneira que gostaríamos de ser tratados. Pelo que tudo indica, Filemão, que segundo Paulo era um homem de grande amor e fé, não fora capaz de recusar o pedido gracioso de seu amigo e pai na fé, Paulo. E Filemão não era apenas colegas de trabalho, mas eram amigos verdadeiros, irmãos em Cristo Jesus. Ao perceber um conflito entre duas pessoas, o apóstolo propõe uma solução amigável. Ao observar um relacionamento quebrado, estimula uma reconciliação. Ao constatar uma ofensa, sugere perdão. Paulo é um amigo pacificador. Seu interesse não é ver o circo pegar fogo, pelo contrário, é ver relacionamentos restaurados. Amém? Amados alunos, na nossa última aula, nós iremos aqui observar na última carta de Paulo a Filemão. Eu gostaria que você anotasse, por gentileza, a última carta de Paulo a Filemão foi escrita aproximadamente no ano 62, ok? Depois de Cristo. O tema central dessa carta é a reconciliação. Quero te lembrar aqui, para você ainda que não sabe, amém? Já quero aqui dizer para você que o tema dessa carta é uma carta de amor, ok? É uma carta de reconciliação, porque nós temos aqui, eu quero aqui ensinar para vocês algumas lições importantes sobre Filemão. Filemão, ele era um servo de Cristo, ok? Ele era companheiro do apóstolo Paulo. Filemão era um homem que tinha amor e zelo pela obra de Cristo. O coração de Filemão era um coração preenchido pelo amor de Cristo. Sabemos que Filemão, ele não viu Cristo. Filemão não foi discípulo de Cristo como Pedro, como Felipe, como Tomé, como Mateus, amém? Filemão, ele foi um discípulo de Paulo. Okay? Para que você viesse compreender, ele era um companheiro. Paulo, ele era discipulador de Filemão. Então, Filemão, ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo acerca do amor. Porque além do apóstolo Paulo ser um ensinador, um pregador, um erudito, um homem que conhecia a Sagrada Escritura de uma maneira clara, exemplar e viva, ele ensinou a Filemão acerca do amor, acerca de viver uma vida que agrada a Deus. Então, o mesmo sentimento que tinha em Cristo, esse mesmo sentimento tinha na vida de Paulo. Então, Paulo vai ensinar esse sentimento a Filemão. Por quê? Porque todo aquele que vive para Cristo, que tem o amor de Cristo em teu coração, ele vai se preocupar, ok? Em ensinar acerca do amor. Porque se não tiver amor, o dom de profecia não vale nada. Se não tiver amor, a pregação não vale nada. Se não tiver amor, falar em línguas estranhas não adianta nada. Se não tiver amor, pular de um pé só, dar cambalhota, fazer aviãozinho, etc., não vale de nada. Se não tiver amor, tudo aquilo que fizemos é em vão, ok? O amor, amados irmãos,
O amor ágape é um amor entre irmãos. O amor ágape, ele nos une. O amor ágape é nós termos zelo, é nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. O amor ágape é nós ajudar o necessitado. O amor ágape é nós termos comunhão uns com os outros, porque diz a Bíblia, ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Então o apóstolo Paulo ensinou a Filemão acerca da reconciliação. E quando fala de reconciliação, fala de perdão, fala de amizade, fala de se ajustar, fala de amar uns aos outros, fala de ter comunhão. Então o apóstolo Paulo, ele orientou a Filemão a viver uma vida maravilhosa, uma vida de poder, de verdadeira amizade. Por meio dessa carta, o apóstolo apela a seu amigo. Observe que Filemão não era apenas companheiro de Paulo, não, ele era amigo de trabalho também. Ele era um homem com amor. Então Paulo ele vai dizer a Filemão: receba Onésimo, o escravo fugitivo que havia se convertido, como um querido irmão em Cristo Jesus. Aquele escravo se converteu. Então observe, o apóstolo Paulo está dizendo a Filemão a receber Onésimo, aquele escravo que havia sido convertido. A atitude de Onésimo provavelmente causara prejuízos. Esse homem causou prejuízos, ok? É muito bom você anotar. Esse homem causou prejuízos financeiros e desconforto emocional a Filemão. Segundo a lei romana, o escravo capturado poderia ser preso, torturado e até morto. Entretanto, Paulo convida seu amigo Filemão a realizar algo revolucionário para seu tempo: perdoar. Amém? Paulo está dizendo a Filemão a ele perdoar Onésimo. Ainda que Onésimo causou prejuízos, Paulo está orientando: perdoa, ame Onésimo. É assim, adolescente, é assim, amado irmão. Perdoa aquele que tem te ofendido. Muitas vezes aquele que falou uma palavra contra você, que você não se agradou com aquela palavra, que entristeceu o teu coração, perdoa. Sabe por quê? O perdão é o melhor remédio que cura a sua alma. O perdão, ele cura a mente. O perdão ele liberta a pessoa da depressão. O perdão, ele cura enfermidades da alma. O perdão ressuscita pessoas que estão mortas espiritualmente. Então perdoa. Assim como Paulo ensinou a Filemão a ter esse mesmo sentimento. E que esse mesmo sentimento venha ter em nós. Perdão. Ter uma vida de comunhão. Uma vida de retidão para a glória do Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo tópico. Amém? Penúltimo tópico. Amém? Anote aí, por gentileza, amado aluno: amizade ontem e hoje. A amizade é uma bênção de Deus. E é impossível imaginar a vida sem a presença de verdadeiros amigos. Como é bom saber que temos alguém por perto, em que podemos confiar quando as coisas não vão bem, ou mesmo para compartilhar momentos agradáveis que Deus em sua vida, que Deus em sua divina misericórdia tem nos proporcionado. Amém? Amados alunos, quero ler somente até aqui esse último tópico. O que é uma verdadeira amizade? Vamos para dentro da Bíblia. Uma verdadeira amizade é uma amizade que te aproxima do reino de Deus, correto? Vamos lá. Uma amizade é aquela que te aproxima perto de Deus, te aproxima perto da palavra, te aproxima perto do cristianismo, te aproxima mais perto da oração, te aproxima mais perto da comunhão com Deus. A verdadeira amizade, é preciso, adolescente e amado irmãos, nós compreendermos que a verdadeira amizade, ela nos leva a Deus, ok? Ela nos leva a viver uma vida que agrada ao nome do Senhor. Viver sem amizade, viver uma amizade que não te leva perto de Deus, só vai trazer ruínas, frustrações para a sua vida. Mas
uma amizade bíblica, uma amizade que te leva a compartilhar momentos bons, momentos agradáveis. Esta amizade está repleta de princípios. Glória a Deus. E quais são esses princípios, professor Gabriel? São princípios de alegria, são princípios de comunhão. A amizade, ela não pode ser falsa, ok, amado aluno? A amizade não pode ter barreira, uma verdadeira amizade não pode ter engano. Numa verdadeira amizade não pode ter soberba. Numa verdadeira amizade não pode ter egoísmo. E era isso que Paulo estava ensinando a Filemão, que em uma verdadeira amizade não pode ter egoísmo. Então observe que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai trazendo orientações importantes, amados irmãos, para vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de princípios, misericórdia, nos proporcionando momentos bons, momentos repletos de alegria. Então nós precisamos compreender que nós precisamos estar a cada dia ligados em Deus e vivendo de uma maneira que honra ao Senhor, uma amizade verdadeira que nos leva a compreender e termos paz uns com os outros. Amém? Para a glória do Senhor, resumindo aqui, chegamos no último tópico da nossa lição. Amém? É bom fazer amizade. Deus abençoe a cada um que está participando. Amém? Estaremos aqui encerrando esta revista com o último tópico. É bom fazer amizade. Anote aí por gentileza. O ser humano não nasceu para viver na solidão, mas para a comunhão. Não fomos criados para o isolamento, mas para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Ter e fazer amizades são um dos propósitos de Deus para a humanidade. Mas infelizmente é pela correria do dia a dia. Esse projeto abençoador dos céus tem se tornado escasso na terra. O apóstolo Paulo aconselha aos irmãos de Roma a alegrar-se com os que se alegram e chorarem com os que choram. Anote aí por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo 15. Aos de Gálatas, e corrijam-se uns aos outros. Gálatas 6, 1. Aos de Éfeso, a perdoarem uns aos outros. Efésios 4, 32. E aos de Tessalônica, a consolarem uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Não dá para pensar em amizade sem se relacionar efetivamente com o outro. Relacionar-se dá trabalho, porém é a única maneira de constituirmos uma amizade verdadeira, duradoura, faça amigos. Amados, na nossa último tópico, nós iremos observar. O ser humano, ele não nasceu para viver na solidão, mas para a comunhão. Não fomos criados para o isolamento, mas para relacionamentos com Deus. Amados, alunos, o ser humano, ele foi criado por Deus não para viver na solidão, correto? Mas para viver em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, ter amizades, propósitos vivos. Mas infelizmente, na correria do dia a dia, muitas pessoas têm deixado esse projeto abençoador do céu, tem ficado-se escasso na terra. Mas o apóstolo Paulo, ele aconselhou muito acerca da amizade, acerca do amor, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amados adolescentes, amados alunos, nós precisamos compreender que uma verdadeira amizade, uma verdadeira comunhão entre irmãos, ela só floresce. E uma das melhores amizades que o ser humano pode ter é uma amizade bíblica. Temos aqui orientações importantes. Paulo aconselha os irmãos de Roma a alegrar-se, a ter alegria. Anote aí Romanos 12, 15.
Paulo ele orienta os Gálatas a corrigirem-se uns aos outros. Aleluia, Gálatas 6:1. Aos Efésios a perdoarem uns aos outros. Efésios 4:32. Aos de Tessalônica a consolarem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18. Aos Gálatas 3:16. Aos Colossenses 3:16. Que a palavra de Cristo habite em vós ricamente com toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, cantando salmos, cânticos espirituais ao Senhor. A verdadeira amizade está dentro da Bíblia, e dentro da Bíblia nós iremos encontrar princípios verdadeiros. Amados irmãos, assim como Abraão foi amigo de Deus, o amigo ama para sempre, o amigo ama sempre. Filemão foi um amigo, o amigo quer o nosso bem. Nem o amigo vai querer ver a destruição do outro, mas ele vai querer ver o bem. Assim como Abraão foi amigo de Deus, que nós possamos ser amigos de Deus e ser amigos do nosso próximo, amigos verdadeiros e sem falsidade. Amém? Para a glória do Senhor, encerramos a nossa revista nessa manhã, aprendendo com as cartas. Deus abençoe a cada um. Acabamos de encerrar essa revista e domingo, agora, querendo Deus, estaremos já com a nova revista sobre cremos desse novo trimestre. Eu creio que será uma bênção. Deus abençoe a cada aluno, a cada irmão. Deus abençoe a cada um que esteve participando conosco dessa manhã. Amém? Estivemos aqui no máximo umas 2 horas, no máximo, eu creio, falando acerca da palavra, acerca do ensino. Que Deus possa abençoar a cada um poderosamente, amém? Eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado força, para cada dia ensinarmos a palavra de Deus de uma maneira correta. E nós, como professores da casa de Deus, precisamos a cada dia ter zelo, porque em um mundo a qual nós vivemos, muitas pessoas têm deixado de ensinar a verdadeira palavra, têm deixado de aplicar o verdadeiro ensino. Pessoas têm se escravizado, pessoas têm tido a mente confusa. E nós, como a igreja do Senhor, nós precisamos a cada dia viver de uma maneira plena, uma maneira reta que agrada a Deus. Que dentro dessas horas que nós estivermos aqui, nós estávamos aqui, resumindo as lições, amém? Porque o tempo é curto, mas eu creio que dentro dessas lições resumidas, estamos sendo edificados para prosseguirmos mais um pouco e continuarmos. Fique firme. Não deixe de ensinar. Ensina a cada dia a sua igreja. Ensina a cada dia o povo que você está liderando de uma maneira exemplar, para que o nome daquele que vive seja glorificado para todos sempre. Amém? Estaremos aqui orando e darmos encerramento para a glória do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo encerramento, ó Pai, da escola bíblica. Nós queremos, ó Pai, te dar graça porque o Senhor nos sustentou até aqui, Senhor. O Senhor nos deu força, o Senhor nos capacitou. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Ó Deus, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa o nosso vice-presidente, aos nossos irmãos, a cada líder, ó Pai, de cada departamento da igreja Adam. Abençoa os pastores também que estão em cada setor, ó Pai, ensinando, pregando, orientando. Abençoa o seu povo, Senhor. Abençoa o Ministério Adam poderosamente, a cada aluno, a cada professor também. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento de comunhão, por esse momento de aprendizagem. O mundo está em um cenário difícil, mas a igreja não pode abrir mão da Bíblia. Ela precisa continuar crescendo na graça e no conhecimento, porque muitas pessoas, o mundo ainda precisa ouvir o Evangelho. O mundo ainda precisa conhecer a sã doutrina. E o Senhor nos escolheu para fazermos uma boa obra, para fazermos uma obra excelente aqui na terra, até o Senhor voltar. Pai, nos guarda, nos dê uma semana debaixo da Tua presença. Abençoa os nossos irmãos para a glória e louvor do Teu nome. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.